Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre uma frase muito utilizada pelos cristãos. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo quis dizer aos Coríntios a respeito desta frase, querido? Se você não é inscrito no canal, olha, aproveita esse momento aqui embaixo, se inscreva, dê o joinha, comenta, compartilha para que vidas sejam elas alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A letra mata, mas o Espírito vivifica é uma frase muito conhecida entre os cristãos. Ela é extraída de um texto escrito pelo apóstolo Paulo, registrado em 2 Coríntios 3:6. Curiosamente, muitas pessoas utilizam esta frase de forma completamente equivocada, meus irmãos, especialmente para rejeitar o estudo teológico. Mas o que significa a letra mata? O que Paulo quis dizer com a letra mata, mas o Espírito vivifica? Neste vídeo, entenderemos qual a interpretação correta deste versículo. O contexto da frase, a letra mata, mas o Espírito vivifica, está em 2 Coríntios 3:6. Para entendermos corretamente o significado da frase, a letra mata, mas o Espírito vivifica, precisamos primeiramente saber em qual contexto o apóstolo Paulo escreveu essas palavras. O capítulo 3 de 2 Coríntios está dentro de uma seção de cartas do apóstolo, onde ele fez uma reflexão sobre a importância do ministério apostólico. No capítulo 3 de Coríntios, Paulo escreve dizendo que os cristãos convertidos, irmãos, ao evangelho são cartas vivas. Com isso, o apóstolo está se referindo ao fator de que pessoas inimigas do verdadeiro evangelho e opositores ao seu ministério estavam utilizando cartas de recomendação fraudulenta para tentar, ou seja, alterar a causa. Por outro lado, Paulo argumenta que os próprios cristãos de Corinto, que tiveram suas vidas transformadas pelo Evangelho, eram cartas vivas que comprovavam a legitimidade de seu ministério. Estava dizendo que os cristãos genuínos são manifesto como carta de Cristo, que é lida por todos os homens, meus irmãos. Essa carta não era escrita com tinta, mas pelo Espírito de Deus, o Deus vivo, querido. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne. Isso é no coração. Como está em 2 Coríntios 3:2-3. Quando o apóstolo utilizou a expressão tábuas de pedra, tábuas de carne, ele estava estabelecendo um contraste, querido, entre a lei do Antigo Testamento e a lei do Novo Testamento. Entre o ministério de Moisés e o ministério apostólico instituído por Cristo, entende? Moisés deu aos israelitas a lei em tábuas de pedra. Estes foram incapazes, ou seja, de guardá-lo em seu coração, conforme o Senhor ordenou em Deuteronômio 6:6. Por isso, os israelitas foram punidos, como aconteceu no exílio. No entanto, os profetas, especialmente o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, falaram que haveria um tempo em que finalmente o povo de Deus obedeceria seus mandamentos em justiça e em santidade. Jeremias 31:22-34 e Ezequiel 11, do 11 ao 19. Paulo, então, identificou que essa promessa já havia começado e havia cumprido durante o seu ministério. Os verdadeiros seguidores de Cristo
capacitados pelo Espírito Santo, agora podem viver uma vida que agrada a Deus. Assim como Deus designou Moisés para ser o profeta da antiga aliança em Israel, Paulo foi escolhido por Deus para exercer seu ministério como ministro da nova aliança. E é justamente baseado neste contexto onde o apóstolo falou sobre a nova e gloriosa aliança que ele escreveu a frase: a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que significa, então, pastor? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Vem comigo. Com base, querido, com base no contexto escrito que falei acima, é fácil entender o verdadeiro significado da letra mata, mas o Espírito vivifica. Queridos, a letra que o apóstolo, ele se referiu, significa a lei mosaica, que mostrava a incapacidade humana em obedecer a lei, apontava, ou seja, a desobediência do homem para com os mandamentos de Deus. Os religiosos judeus entenderam essa lei como um tipo de código externo, e como o seu legalismo achava-se, ou seja, uns cumpridores da lei, mas não, na verdade, eles estavam sendo condenados por ela, e por isso a letra mata, entende? Por outro lado, o apóstolo diz que o Espírito vivifica. Isso significa que é o Espírito Santo que escreve, queridos. Oh, aleluia! Isso significa que é o Espírito Santo que escreve a lei de Deus no coração ou dentro do coração do homem. Ele é quem capacita a viver de uma forma coerente com os padrões morais de Deus, obedecendo a seus mandamentos. Aqui é importante enfatizar que Paulo não está dizendo que a obra do Espírito Santo na vida dos redimidos por Cristo é separada dos padrões morais da lei. Não. Ele não está dizendo que o Espírito é oposto à lei. Não. Ao contrário, ele diz que ele estava dizendo que a tentativa dos legalistas em tentar cumprir a lei, a parte da obra de Cristo, sem o poder vivificador do Espírito Santo, ok? É completamente frustrada. E ela dá esse resultado em morte, querido. Não há qualquer mérito em nós, irmãos. Não, querido. Jamais poderemos agradar a Deus com base em nossas próprias justiças, ok? É por isso que somos justificados pelos méritos de Cristo. Portanto, quando o apóstolo escreveu que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele estava simplesmente dizendo que a prática de alguém observar a lei externamente, mas ignorá-la em seu interior, juntamente, ele está dizendo que por não ter, ou seja, o Espírito que capacita a cumprir verdadeiramente, entende isso? Não traz vida, querido. Em outras palavras, a letra mata o Espírito, mas o Espírito vivifica, porque não é a letra que muda o coração da pessoa, mas sim o Espírito Santo. Sem ele, o homem só poderá obedecer à lei superficialmente, exteriormente, mas não, querido. Mas com o Espírito, o homem ele é capacitado a cumpri-la em genuína obediência no seu interior. A letra mata. Não se refere a uma teologia qualquer. Obviamente, a expressão a letra mata não significa uma proibição aos estudos bíblicos, aos estudos teológicos. Infelizmente, muitos grupos, ao longo do tempo, na tentativa de priorizar o caráter espiritual das Escrituras, acabaram condenando o estudo, a teologia. Quem defende esse tipo de postura acaba enfatizando um significado místico e
ou seja, oculto na Bíblia Sagrada. Segundo quem pensa assim, essa espiritualidade, meu irmão, é negligenciada por quem se espelha, ou seja, em estudar. A palavra de Deus para eles, que alguém preza por uma boa interpretação bíblica, é uma pessoa carnal, que não consegue entender os mistérios que são revelados apenas aos espirituais. Todavia, a frase, a letra mata, mas o espírito vivifica. Como podemos ver, nada sustenta este pensamento equivocado. É claro que precisamos sempre orar para o Espírito Santo iluminar o nosso entendimento, querido, a fim de que possamos compreender as verdades das Escrituras, mas ao mesmo tempo devemos obedecer a palavra do Senhor.